Menino da menina dos meus olhos, capoeirista. Bem, pessoal, esse aqui é o Grupo Pelourinho, temos alguns amigos aí também para fortalecer esse evento que nós fazemos todo ano, em homenagem póstuma a Mestre Pastinha, guardião da capoeira de Angola, que partiu para um outro mundo. Mas deixou aqui presente essa cultura através do Grupo Pelourinho e dos bem intencionados, tá?
início do século XVI, começaram a chegar às costas da Bahia os navios negreiros, que, vindos da África, traziam os primeiros trabalhadores escravos para o Brasil. Os negros africanos e seus descendentes sustentaram ao longo de quase 4 séculos todo o desenvolvimento da economia brasileira. Além de sua força de trabalho, eles também trouxeram suas culturas originais, que aqui ressurgiram em novas e variadas formas. Os escravos, ao chegarem, eram separados de suas famílias e tribos e misturados entre si. Numa nova terra, sem falar a mesma língua, doentes, subnutridos, totalmente vigiados e sem acesso a nenhum tipo de armas, era muito difícil para os escravos reagir e lutar contra essa situação. A partir dos rituais trazidos da África e usando os espaços livres que eles abriam no interior das matas, as capoeiras, movido pelo instinto natural de preservação da própria vida, os negros criam e praticam um novo ritual, uma luta de autodefesa para enfrentar o inimigo, a capoeira Angola.
Segundo velhos mestres e pesquisas recentes, a capoeira Angola tem sua origem no ritual Ngolo, um rito de passagem praticado ao sul de Angola pela tribo Mocope, da nação Bantu. Esse ritual consistia em uma homenagem às virgens preparadas para o casamento, que eram disputadas pelos guerreiros que lutavam entre si a dança da zebra, tendo como arma seus pés e suas cabeças. No novo ritual da capoeira Angola, os negros relembravam os tempos de liberdade e cultuavam seus ancestrais, revivendo suas culturas. A prática da capoeira Angola representou para os escravos, antes de tudo, um meio de resistir à escravidão, uma forma de lutar pela liberdade. Pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, sou dessa capoeira quando eu morri. Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja a capoeira. Porque o capoeirista tanto ginga, como pula, robia, e como também ele sangra e como defende-se também. O capoeirista tem a mentalidade para tudo. E quanto mais o capoeirista caro, melhor para o capoeirista. Pastinha já foi à África a mostrar a capoeira do Brasil.
eu vou dizer. O que eu faço brincando, você não faz nem zangado. Não seja vaidoso e nem despechado. Na roda da capoeira, Pastinha já está classificado. Na mandinga não foi bobo não, viu? Agora, pra eu dizer, pra eu contar assim, eu não vou contar nada, porque se eu contar, fica uma coisa muito longa e parece que eu estou no céu. E cidade de Assunção. Meu amor foi embora, vai na banha laranja do chão de Cotia. Meu amor foi embora, eu não fui. Banha laranja do chão de Cotia. Meu amor foi embora, eu não fui. Banha laranja do chão de Cotia. Meu amor foi embora, eu não vi. Banha laranja do chão de Cotia. Minha camisa é de remédio. Banha laranja do chão de Cotia. Meu amor foi embora, eu não fui.
fama chegou para mim como se eu não a merecesse ou não estivesse preparado. No princípio, sentia uma certa vaidade e pensava: formidável, todos falam de mim, todos necessitam de mim, um mulatinho descendente de escravos. Terrível descobrir que tudo isto é falso, que de tudo, a única coisa real foi a capoeira. Nós vamos tomar café. O toque da cavalaria significa crescimento. Não é mais opressão. Aí tem equilibramento, porque a capoeira é harmonia. Isso é verdade. Uma tremenda felicidade. Hoje a capoeira está nesse espaço, ao lado da Casa da Lei, a mesma casa que impediu que a cultura se emancipasse. Pois é, né? E hoje nos dando a permissão de mostrar essa emancipação. A capoeira como cultura, essa capoeira Angola que a gente realmente procura resgatar e mostrar, é exatamente aquela que deu vida aos capoeiristas e vida à nossa cultura. É a capoeira mãe da capoeira Angola, que nasceu, tá? Todo o contexto de capoeira, tá? Todo o idealismo de capoeira nasceu por causa da capoeira Angola. Se não fosse essa capoeira Angola, tá? Não existiria nenhum idealismo sobre capoeira no Brasil, porque esse é um trabalho que é para perdurar, para dar continuidade à cultura brasileira. Capoeira das empresas africanas que nós estamos preservando. Isso aí é do povo popular e que vive há muito tempo para ajudar o nosso povo a se defender e ainda vai ajudar muito mais. E a gente tem que dar um valor e tentar incentivar e preservar muito mais a capoeira de Angola como forma de defesa e resistência do povo brasileiro. Minha camisa de venda. Capoeira Angola, a capoeira mãe. Esse grupo criado implantado no Rio de Janeiro pelo Mestre Moraes e que faz esses trabalhos populares a fim de fortalecer o que o tempo quase apagou. Bom, meu nome é Pedro Moraes Trindade. A pessoa que está vivendo deve fazer capoeira. Deve fazer capoeira em prol de uma estabilidade dentro de sua própria vida. Porque eu poderia citar o Kung Fu, poderia citar o Tai Chi Chuan, né? A nível oriental, mas a nível ocidental, eu tenho que falar de capoeira. Se a capoeira consegue fazer com que eu não entre em crise porque estou ganhando pouco, e não permite que eu entre em crise porque não posso comer caviar, então isso é bom para todo brasileiro. Fazer capoeira que é para, inclusive, diminuir a violência. A capoeira diminui a violência. Agora, não é o que muitos estão fazendo aí, fazendo a capoeira para extravasar a violência em cima de outro sofredor. Aí não. É usar a capoeira justamente para conseguir transmitir para outros uma forma de
viver dentro de todos esses problemas aí sem entrar em crise. Sem entrar em parafuso. Falar de o que é capoeira para mim, eu poderia sintetizar da seguinte forma: capoeira é religião para mim. Então, toda a minha vida, a capoeira dita todas as normas dentro da minha vida. Vicente Ferreira Pastinha, mestre Pastinha, guardião da capoeira Angola, considerado o mais famoso angoleiro de todos os tempos. Baiano, nasceu livre em 5 de abril de 1889. Aprendeu a capoeira aos 10 anos de idade por necessidade da própria vida. Foi marinheiro, pintor de paredes, engraxate, artista plástico, poeta, capoeirista. Lutou até seus últimos dias para manter viva a capoeira de Angola, tal qual lhe foi ensinada pelo negro liberto Benedito. Fundou, em 1941, no Largo do Pelourinho 19, Salvador, o primeiro centro esportivo de capoeira Angola. 30 anos depois, perde sua tradicional academia. Como indenização, passa a receber da prefeitura, por influência de amigos, uma pensão de 3 salários mínimos. Velho, cego, quase surdo e na miséria, fez sua passagem aos 92 anos no abrigo de Dom Pedro II na Bahia, para a tristeza da capoeira e do Brasil.